Por que somos todos hipócritas por natureza? Por que somos tão rápidos para condenar nos outros aquilo que somos capazes de fazer em segredo? Talvez essa seja uma das perguntas mais desconfortáveis que podemos fazer a nós mesmos. Quando vemos alguém fazer algo que desprezamos, imediatamente nos indignamos. Sentimos repulsa, raiva, desprezo. Apontamos o dedo e, muitas vezes, julgamos aquela pessoa como se conhecêssemos toda a sua história. Mas então acontece algo curioso. Quando somos nós que cometemos o mesmo erro, ou até algo pior, nossa percepção muda completamente. De repente, aquilo que era imperdoável passa a ter uma explicação. Se o outro rouba, é ladrão. Se somos nós, havia uma necessidade. Se o outro mente, é um mentiroso. Se somos nós, foi uma mentira necessária. Se alguém trai, é uma pessoa sem caráter. Mas se somos nós, foi uma fraqueza. Foi carência. Foi falta de amor. Foi um momento de confusão. Foi uma situação complicada. Para o erro dos outros, encontramos condenação. Para os nossos próprios erros, encontramos justificativas. E talvez essa seja uma das formas mais comuns de hipocrisia humana. Não significa que sejamos incapazes de reconhecer nossos erros. Muitas vezes reconhecemos, sentimos culpa, arrependimento, remorso. Prometemos que não faremos novamente. Mas o tempo passa. A culpa diminui. O remorso desaparece. E quando surge novamente a oportunidade, podemos voltar a fazer exatamente aquilo que condenávamos nos outros. É como se existissem duas leis dentro de nós. Uma extremamente rígida para julgar os outros e outra extraordinariamente flexível quando precisamos julgar a nós mesmos. E isso aparece em praticamente todos os aspectos da vida. Condenamos a corrupção, mas procuramos uma maneira de obter vantagem quando ninguém está olhando. Condenamos a mentira, mas mentimos quando a verdade pode nos prejudicar. Condenamos a arrogância, mas dificilmente percebemos nossa própria arrogância. Condenamos a intolerância, mas somos intolerantes quando alguém pensa diferente de nós. Condenamos o preconceito, mas muitas vezes carregamos dentro de nós julgamentos que jamais admitiríamos publicamente. E talvez o exemplo mais doloroso seja a infidelidade. Quando descobrimos que alguém traiu o próprio companheiro, muitos imediatamente condenam. Que pessoa sem caráter! Que falta de vergonha! Eu jamais faria uma coisa dessas. Mas quando a situação acontece conosco, a história muda. Então surgem as justificativas. Foi apenas uma fraqueza. Eu estava carente. Meu relacionamento já estava acabado. Eu me apaixonei. Foi apenas uma vez. E talvez seja justamente aí que esteja o problema. Não é apenas o pecado que cometemos. É a facilidade com que construímos uma narrativa para transformar nosso erro em algo aceitável. A hipocrisia talvez não esteja simplesmente em errar. Errar faz parte da condição humana. A verdadeira hipocrisia está em exigir dos outros uma perfeição que não exigimos de nós mesmos. Está em querer que todos sigam regras que nós mesmos quebramos quando nos convém. Está em acreditar que nossos motivos
tornam nossos erros diferentes dos erros alheios. E existe uma diferença enorme entre reconhecer uma fraqueza e justificá-la. Quem reconhece uma fraqueza pode tentar vencê-la. Quem a justifica passa a protegê-la. Por isso, talvez uma das maiores batalhas que um ser humano possa travar não seja contra os outros, mas contra a própria capacidade de enganar a si mesmo. Porque é muito fácil enxergar o defeito no outro. Difícil é olhar para dentro e admitir: eu também sou capaz disso. Talvez seja por isso que algumas pessoas passam a vida inteira julgando. Julgam os relacionamentos dos outros. Julgam as escolhas dos outros. Julgam a moral dos outros. Julgam a fé dos outros. Julgam os erros dos outros. Mas raramente fazem a pergunta mais importante: e se eu estivesse no lugar dele? Porque quando colocamos o outro diante de nós, conseguimos enxergar o erro. Quando colocamos a nós mesmos no lugar do outro, começamos a enxergar a humanidade. E talvez seja justamente essa consciência que separa aquele que apenas condena daquele que realmente procura ser uma pessoa melhor. Existem pessoas que percebem a própria hipocrisia e lutam contra ela. Quando percebem que estão julgando injustamente, recuam. Quando percebem que estão exigindo dos outros aquilo que não exigem de si mesmas, corrigem-se. Quando reconhecem um erro, não procuram uma desculpa, procuram uma mudança. Essas pessoas continuam sendo imperfeitas, continuam errando, continuam carregando contradições. Mas existe uma diferença fundamental. Elas não transformam seus defeitos em virtudes. Outras pessoas fazem exatamente o contrário. Querem liberdade para si e regras para os outros. Querem compreensão para seus próprios erros e punição para os erros alheios. Querem misericórdia quando estão no banco dos réus, mas exigem justiça implacável quando estão na posição de juiz. E talvez essa seja uma das maiores tragédias da natureza humana. Não apenas pecamos. Às vezes queremos até o direito de pecar, enquanto condenamos aqueles que fazem exatamente aquilo que fazemos. Por isso, antes de apontarmos o dedo para alguém, talvez devêssemos olhar para a nossa própria consciência. Antes de condenarmos, deveríamos perguntar se jamais fizemos algo semelhante. Antes de exigirmos justiça, deveríamos perguntar se somos capazes de suportá-la quando ela se volta contra nós. Porque existe uma coisa que todos podemos esconder dos outros, mas ninguém consegue esconder eternamente de si mesmo: a própria consciência. E se existe um julgamento final, talvez a pergunta mais importante não seja quantas vezes apontamos os erros dos outros. Talvez seja quantas vezes tivemos coragem de reconhecer os nossos. No fim, ninguém escapa completamente das próprias contradições. Todos os carregamos alguma hipocrisia. Alguns tentam combatê-la. Outros aprendem a escondê-la. E existem aqueles que passam a vida inteira justificando-a. Talvez o verdadeiro sinal de caráter não seja nunca errar. Talvez seja ter coragem de olhar para o próprio erro sem criar uma desculpa para ele. Porque o maior perigo não é ser imperfeito. O maior perigo é acreditar que somos moralmente superiores enquanto exigimos dos outros uma perfeição que nós mesmos jamais conseguimos alcançar. E talvez seja justamente aí que começa o verdadeiro julgamento.
Não quando alguém aponta o dedo para nós, mas quando finalmente somos obrigados a olhar para nós mesmos, sem desculpas, sem justificativas, sem máscaras, apenas nós e a verdade sobre quem realmente somos. E essa foi mais uma reflexão aqui do canal. Se esse vídeo fez você pensar, deixe o seu comentário, compartilhe e inscreva-se no canal. Aqui, a gente não busca apenas respostas. Busca perguntas que nos façam enxergar a vida de uma maneira diferente. Até o próximo vídeo.